nós vamos recomeçar contando tudo, que nós estamos fazendo hoje uma live para lançar, né, o nosso clube do livro, Livros para Ser Humano. Felipe, veja se dessa vez você não me derruba. Espera aí, vou chamar você, mas não nos derrube. E olha aqui, eu vou mostrar a música que eu estava mostrando logo de início, ó. Pronto, vou parar, senão eles derrubam a gente. Cadê você, Felipe Bueno? Ah, tá aqui. Felipe Bueno, veja se você entra direitinho dessa vez, meu amigo. Você não vai derrubar a nossa live de novo, né? Será que agora vai dar certo ou não? Agora vai dar certo. Você sabe que eu estou aqui, usei o meu casaco de Mao Zedong, o grande timoneiro, para te receber, porque você é o grande timoneiro dessa proposta. Olha, é um prazer, tá? Que agora sim, hein? Vamos fazer funcionar e respondendo a sua primeira questão, é azul marinho, mas é um marinho tão escuro que parece preto. Agora a gola é preta. Coloquei a gola em sua homenagem, também é uma coisa elegante aqui e tudo mais. Mas sabe o que eu ia dizer, Taki? Parabéns pelo seu casaco, primeiramente. Isso que a gente vai começar hoje, literalmente nasceu do sonho de uma noite de verão. Porque estávamos nós, né? Uhum. Estávamos nós no sábado à noite, tomando vinho, comendo pizza, quando apareceu essa ideia, né? Isso, conta aí. E aí, além da gente ter a ideia, a gente resolveu cometer essa ideia, né? Transformar essa ideia em realidade, né? Que é trazer para as pessoas um blend, né, de análise literária, histórica e comportamental de algumas obras de pequena monta, né, de alguns pequenos autores e algumas pequenas autoras, né? Você lembra que nós começamos bem à noite, porque nós fomos ver o lançamento do Irineu Franco Perpétuo, lançando um livro da tradução dele em russo, e depois, tocados pelo etilismo, e não pelo elitismo, pelo etilismo, a gente falou assim, vamos fazer um clube de livros, e nós estamos lançando livros para ser humano. Né? Daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes. Bom, Exato. o Felipe Bueno é jornalista, historiador, e você é uma pessoa famosa, né? Não notório, porque notório é perigoso, você é uma pessoa famosa, né? E você é o grande timoneiro e eu espero estar à altura dessa nossa proposta. Tá bom, Felipe? Muito obrigado por aceitar-me nessa proposta aí. Eu que agradeço, tá? Que você é o famoso aqui, você é a referência, né? Você é o farol que nós temos que usar para nos orientar, né? E chega de conversa mole, porque na verdade o farol aqui é o William, né? O William que há 500 anos estava escrevendo coisas muito melhores do que a gente vai falar hoje. Então, né? A gente vai tentar se igualar, sei lá, fazer alguma coisa. Né? Me diz uma coisa, vamos tentar relembrar. Ó, eu até abri um vinho brasileiro, um Pinot Noir maravilhoso que vou servir um dia para você, tá? Olha aí. Eu estou tomando chá. Por que a gente escolheu o Hamlet de Shakespeare? Fala você, depois eu fico pensando por que a gente escolheu. Tá, e você está tomando vinho, né? Não se lembra de mais nada, vai colocar a culpa no vinho e aí sobra para mim, para esta pessoa que está tomando chá, relembrar por que a gente escolheu tal livro ou não. Mas enfim. Começa, depois eu penso. Vamos lá. Vai. Vamos, começa, depois eu penso, é ótimo. Uma vez que a ideia nasceu num sonho de uma noite de verão, nós usamos depois um café da manhã de outono para transformar a ideia em um modelo de realidade. Né? E aí, café vai, café vem, né? Do forte, é claro. Nós resolvemos escolher alguns livros. E quais eram os nossos critérios? Primeiro, livros que dissessem alguma coisa, né? Livros de literatura, né? Literatura, ou seja, ficções, né? Tá aí uma ideia, hein? Borges, ficções. Mas enfim, né? Livros que fossem referências de épocas diferentes, de períodos diferentes, autores, autoras, distintos continentes
distintas épocas, né? Para que a gente pudesse escolher alguns aspectos de cada um desses textos para dialogar com as pessoas que estão nos assistindo. Como eu disse, nos três aspectos, né? No comportamental, no histórico e no literário. E aí veio aquela enxurrada, né, de ideias, de temas, de títulos, né? Veio uma pré-seleção e que cá entre nós, né, ainda não foi concluída, Sim. mas decidimos que o primeiro tinha que ser Hamlet, de William Shakespeare. E por quê? Por que que você... Eu vou falar por que que eu gosto dessa peça. Por que que você gosta do Hamlet? Por que que você quis começar por Hamlet? Já fica, já fica a minha retribuição, porque essa pergunta eu vou te devolver. Mas eu separei quatro aspectos muito rapidamente para falar. Primeiro, que é atualíssimo, né? Os temas que a gente vai abordar, tanto do ponto de vista comportamental quanto do histórico, são muito atuais. Segundo, e é derivado do primeiro, esse segundo destaque, o livro traz questões, muitas questões não respondidas, seja da política, seja do comportamento humano, né, da natureza humana, seja das relações pessoais, seja das relações sociais, porque tem muito isso também no Hamlet, né? E o quarto, você há de concordar comigo, que esteticamente, né, numa época em que se escreve tão mal, né, ler Shakespeare, seja no original, seja numa tradução consagrada como da Bárbara Eliodora, né, Sim. faz muito bem, né, faz muito bem. Depois, quando a gente falar da questão literária, da questão estética, ele tem uma modernidade para a época dele, e a época dele já tinha Cervantes, já tinha Camões, né? A gente estava vivendo o Renascimento, né? Então na pintura, na ciência, a gente tinha um Tinha Galileu, a gente Ben tinha um Jonson, Kepler, né? Tinha Ben Jonson escrevendo Volpone na Inglaterra, né? exato, exato. E quando você vê um quarto ato do Hamlet, o Hamlet, para quem não sabe, ele tem 5 atos, né? Divididos em cenas. Quando você chega no quarto ato, é praticamente um filme. É um filme de boa qualidade, porque as cenas são curtas, elas vão levando você a já meio que imaginar, a ser preparado para a tragédia que vai vir, né? Para o desfecho que vem no quinto ato. Então, para mim, além de tudo, ele é extremamente moderno. Ele é muito bem resolvido como peça de teatro, como texto. Né? E agora eu devolvo para você, porque eu já falei demais. Bom, eu acho que todo clube do livro que a gente vai ver não inclui uma peça de teatro. Parece que as pessoas têm um certo temor em ler uma peça de teatro, né? E essa é muito fácil e muito gostosa de ler. Aí a gente fala, vamos ler Shakespeare. As pessoas falam, vamos ler Shakespeare, é uma coisa sofisticada. Na época, Shakespeare era popular, ele ganhava dinheiro com o teatro. Então ele tinha que fazer algo que não fosse complicado, para que as pessoas entendessem. Segundo, a gente tem traduções maravilhosas. Você citou Bárbara Eleodora, tem o do Milô Fernandes. Esse que eu tenho aqui da Penguin é do Lawrence Flores Pereira. E é a peça, sabe? É a peça mais encenada do mundo. Eu fui dar uma olhada. Qual é a peça mais encenada do mundo? Hamlet é a primeira. A segunda é Romeu e Julieta. A terceira é Macbeth. A quarta, Sonho de uma Noite de Verão. O cara goleou, primeiro ou quarto. O quinto é Esperando Godot, do Beckett. Né? Então, é uma peça encenada no mundo inteiro, em todas as línguas. Eu coloquei aí o Rei Leão, porque o Rei Leão é um Hamlet, né? Um Hamlet no desenho. O tio mata o leão pai, o leãozinho foge e volta para se vingar. E quem quiser assistir, tem um monte de filme legal. Tem com Laurence Olivier, tem com Kenneth Branagh, que é o texto original. 4 horas de filme. Tem com Mel Gibson. Né? Depois você já estava dizendo, o Hamlet é uma figuraça. Né? Ele, ele não é um herói. Às vezes ele é um vilão, ele é um sacana. Né? Muito já se escreveu sobre essa peça, tem mais de 80 mil livros sobre essa peça. E na peça tem erotismo, incesto, sacanagem, fantasma, ou seja, o Hamlet é uma figuraça e é.
As pessoas às vezes falam assim, por que que eu tenho que ler esse negócio aqui? Aí alguém diz assim, porque é importante para a cultura. Não, o Hamlet tem que ler porque é muito, muito bacana, dá para se divertir muito com essa peça, né? Então, eu acho que a nossa escolha foi um pouco acadêmica, um pouco prazerosa, né? Um pouco libidinosa em relação ao Hamlet, não acha? Vamos dizer, né? Vamos assumir para todo mundo que está nos acompanhando. Foi muito pessoal também, né? Se nenhum de nós gostasse do texto, a gente ia convencer o outro, né? Se um de nós não gostasse, a gente ia convencer. Ah, não, esse texto é razoável, mas não dá para questionar Hamlet, né? E eu tive uma surpresa quando a gente estava conversando, tá? Aqui fora. Quando a gente estava preparando aqui a live e o clube, né? Porque relendo Hamlet agora me deu aquele estalo, e eu não sou melhor que ninguém por causa disso, né? Mas me deu aquele estalo de que o Hamlet, quando você falou que ele é sacana, que ele não é herói, que ele é vilão, que ele é multifacetado, né? O texto é um texto sobre a arte de atuar. Uhum. Porque em quase todo o texto, ele, Hamlet, está atuando. Né? E o terceiro ato, ele tem aquele diálogo do Hamlet com os artistas que vão visitar a cidade dele, que vão visitar o reino da Dinamarca. Né? Só uma pessoa muito inserida na arte do teatro e na arte da representação, como William Shakespeare, poderia inserir com tanto talento aquele diálogo, né? Aquela realização da peça que o Hamlet solicita para aqueles intérpretes. Né? E tem outra coisa também, para a gente fechar esse quadro, pelo menos da minha parte. Frases, ecos, marcas desse texto estão aí até hoje. Né? Ser ou não ser, né? Algo de podre no reino da Dinamarca. Né? E assim vai. Né? Até a frase final, né? O resto é silêncio, que a gente usou na Há divulgação. Né? mais mistérios entre o céu e a terra do que só a Claro, nossa vã filosofia, né? É umas coisas imortais, né, que ele tem. exato. Olha, É, você sabe que eu gosto tem gente muito participando de aqui, um. muita gente, Eu, Tá, muita gente se manifestando aqui. Fazer um agradecimento de tempos em tempos, gente falando que viu alguma montagem de peça do Shakespeare, como Sonhos de uma Noite de a Verão, em Jane Hamlet. viu, a Jane é uma psicóloga de primeira linha, uma pessoa maravilhosa. Você sabe que tem uma outra frase dele que eu acho maravilhosa, que se cada um receber o que merece, ninguém vai escapar do chicote. Eu acho Exato, isso exato. absurdo, Vê né? como é atual. Né? É É. super atual. Né? É super atual. Agora, uma coisa que a gente precisa discutir, talvez as pessoas nos ajudem, precisa ter lido o Hamlet para entrar nessa nossa discussão, porque nós vamos fazer spoiler mesmo, nós estamos discutindo a peça. E no nosso clube do livro futuro, né, de leitores, a ideia é que as pessoas leiam antes da gente começar a discutir, não é isso? Exato. Não vai ter prova surpresa, né? Ninguém aqui é carrasco, né? De carrascos já bastam os nossos personagens, mas é muito importante participar da brincadeira, né? É outra coisa quando você tem uma familiaridade com o texto que a gente vai abordar. A gente escolheu, inclusive, um dos critérios era textos curtos, não textos muito longos, né? Isso. Justamente para fazer com que as pessoas pudessem acompanhar e fazer perguntas e se manifestar. Eu acho isso muito bonito, né? Isso que o pessoal está escrevendo aí. Você, eu vi, mas nem que seja na adolescência, ou eu vi depois, adulto, eu reli, né? E aí vai puxando, né? Memórias afetivas, vai puxando lembranças. Essa referência que você fez do Rei Leão, né? Eventualmente, quem tem filhos aqui e levou esses filhos para ver no cinema o Rei Leão, de repente ouve você estar aqui falando agora e fala, mas eu nunca tinha pensado nisso e é extremamente igual, né? É uma releitura mesmo, né? Então, eu acho que isso que você colocou da conversa, né? Entre várias vozes é essencial, né? A gente vai ter uma conversa por mês, todas as informações vão estar tanto no meu perfil, como no TAC, como do nosso grupo, né, que é o Olha, eu recém-lançadíssimo, coloquei muito aí na recomendado. tela. Ler para ser humano, as pessoas podem nos seguir. A partir dali, a gente vai começar o clube de leitores, né? Exato, exato, exato.
Taki, o que você acha de a gente falar, antes da gente entrar no contexto histórico, que é muito interessante, muito importante, né? O que você acha de falar um pouco do que nós sabemos, é claro, porque se o Hamlet tem várias leituras, o autor dele, o pai dele, tem muito mais leituras, né? O próprio William Shakespeare, né? Você não quer Que guiar foi. a gente primeiro pelo contexto histórico, antes de eu falar do Bill Shakespeare? Ainda bem que ninguém chamou ele de Will ou de Bill Shakespeare. Ia ser horroroso. Vai Quer saber. falar? E que, conta um contexto histórico disso daí, depois eu falo um pouco da vida do bardo. Ok, ok. Então vamos lá, porque o contexto histórico é muito importante e dá para você enxergar o contexto histórico, de certa maneira, no próprio texto. Primeiro, falando um pouco da questão estética, né? A gente, apesar de estar vivendo bem dentro, o Hamlet foi escrito, ninguém sabe ainda, não está documentado e nem vai ser documentado provavelmente, mas entre 1599 e 1600, há quem diga até 1601. Mas é a virada, né, do século XVI para o século XVII. Então a gente já está falando do momento do Renascimento, né? Dá para você perceber uma espécie de estética medieval ainda nas relações, né, entre os parentes, nas relações entre a nobreza e os, digamos, funcionários, os conselheiros, né, os oficiais e tudo mais, e a plebe, né? Para mim, uma das cenas mais maravilhosas é a cena do Hamlet conversando com os coveiros, né? Aham, Mas sim. você tinha, né? Você tinha essa separação muito clara entre os estamentos. Por outro lado, a gente já estava vivendo a abertura das portas para a modernidade, porque a Inglaterra, por exemplo, já tinha parlamento. Né? A Inglaterra, o mundo já, a Europa já tinha vivido a, a, a reforma protestante e a contra-reforma, né? As relações mercantilistas entre os países já estavam acontecendo, as navegações já estavam acontecendo, a Inglaterra já tinha colônias aqui na América, Aham. né? Isso é importante dizer, e do ponto de vista político, né, a gente já tinha tido a reforma anglicana, que é, na verdade, muito cá entre nós, já que você falou em atos libidinosos, né? O ato de Henrique VIII querer casar, né, com a Ana Bolena debaixo das barbas da Igreja Católica. Então ele vai lá, rasga tudo e agora eu sou a coroa britânica é quem manda aqui na própria Igreja da Inglaterra, né? Quando esse livro é escrito, nós estamos na Inglaterra sob a gestão, não existia essa palavra, obviamente, né, não existia essa palavra, mas estamos sob o comando de Elizabeth, né? E depois entra o famosíssimo James, né, que era quarto da Escócia, passa a ser primeiro da Inglaterra, e como não se lembrar de James, que foi o autor da Bíblia, que até hoje é usada na Inglaterra, Exato. a Bíblia do rei James, né? Então era um momento de muita transformação, né? Tinha muita coisa acontecendo que vinha do passado ainda, mas o mundo estava se modernizando de uma maneira muito rápida e chocante até, né? É legal a gente lembrar isso, porque a segunda mulher do Henrique VIII, que acabou sendo decapitada, que é Ana Bolena, é a mãe de Elizabeth, não Ele, é isso? E a exato, partir do Henrique VIII, a Igreja Anglicana reside, o poder da Igreja, a condução da Igreja Anglicana reside na rainha ou no rei, não é assim? perfeito, perfeito. Não? A gente já tem um contexto de direito divino dos reis, né? Só que no caso da França, por exemplo, é derivado da Igreja Católica, né? É uma relação problemática, porém é uma relação sólida com o Vaticano, com Roma. No caso da Inglaterra, não, houve esse rompimento, né? Houve esse rompimento claro, muito inspirado pela Reforma Protestante, mas aí o rei, né, resolveu tomar as dores pessoais dele para criar a igreja anglicana e rasgar o contrato que ele tinha com a igreja católica com Roma. Daí vem toda uma situação que dura até É hoje. legal você dizer isso antes de eu falar um pouquinho da vida do Shakespeare, porque tem gente que tenta entender qual é o perfil religioso da peça. Né? Então tem gente que diz assim, o Hamlet, rei, ele não é enterrado, ele não consegue ir para o purgatório, para o lugar onde estão as almas, porque ele foi morto.
Então, a Ofélia, quando vai ser enterrada, tem que ter todo o ofício para ela ser enterrada. Então, tem gente que diz assim: essa é uma peça católica. Mas aí tem assim: o rei Cláudio. Ele fala pro Hamlet que eu não quero que você vá para Wittenberg. Wittenberg é onde estava ele, o Horácio, aquele Rosencrantz, né? Os caras, os Uhum. coitados foram mortos. E Wittenberg é onde nasce a igreja protestante, onde o Lutero botou as leis, né? Então, Tese, tem uns caras que ficam discutindo, mas é uma peça católica, uma peça protestante, e ele fica no meio disso, Shakespeare, né? exato. E cá entre nós, né, se a gente parar para analisar em termos de doutrina, essencialmente a igreja anglicana não destoa muito da igreja católica no que é essencial. Né? É muito mais uma questão política administrativa do que de doutrina, né, a diferença entre as duas, né, naquela época e até hoje muito menos. Tá. Bom, quer que eu fale da vida do Shakespeare? Eu vou dizer primeiro uma grande revelação, uma revelação bombástica. Ô, louco, vamos lá. Aparentemente, o Shakespeare existiu. Você sabe que teve uma época que as pessoas duvidavam da existência do Shakespeare, né? Que as pessoas achavam que ele era um personagem fictício ou feito Homero, né? Assim, alguém que escreveu aquilo, Ben Jonson, Marlowe, alguém que tinha escrito isso, mas há Marlow, boa. registros de Shakespeare, né? Shakespeare parece que tem registros históricos dele. O Shakespeare nasceu em 23 de abril de 1564 e morreu em 23 de abril de 1616. Tem gente que diz que morreu no mesmo dia do Cervantes, mas parece que Cervantes foi dia 22 e tal. Não é o mesmo dia. O Shakespeare nasceu numa cidade, eu não sei se você já foi visitar, de Londres, dá umas 2 horas de trem. Eu fui até lá, chama Stratford-upon-Avon. Em inglês tem meio essa história de upon, que é o rio, né? Uhum. Stratford-upon o rio Avon. Você pega um trem, vai 2 horas lá para Stratford, volta. Você visita lá, entre aspas, a casa onde o Shakespeare nasceu e o cottage, a casa onde a Anna Hathaway, que foi mulher dele, estava lá. Você sabe que a biografia do Shakespeare é meio apócrifa. Ninguém sabe exatamente muitos detalhes, mas sabe-se que ele, com 18 anos, ele casou com Anna Hathaway, que tinha 26, ela já estava grávida, né? E aí fizeram. Ela era mais rica do que ele, mais velha do que ele, casaram ele, o Shakespeare com ela, e depois de uns 3 meses nasceu a Susana, que era a primeira filha. Aí não se sabe direito, por isso que é a discussão se o Shakespeare existiu ou não, porque parece que ele não tinha uma educação formal. É por isso que as pessoas ficam perguntando como é que ele conseguiu escrever isso, né? Aí nascem os gêmeos, né, dele, até Hamnet é um filho dele que depois vai morrer, uma outra gêmea, e o Shakespeare, no final, não deixa descendentes. Aí tem aquele período obscuro que ele vai ser localizado em Londres, lá pelos 20 e poucos anos de idade, como ator, né? Você sabe que é muito interessante. Eu estava ouvindo outro dia um pouco da história do teatro, e nós vamos falar disso. Mulher não atuava, eram os homens que faziam papéis femininos. E o mesmo ator fazia vários papéis. Então você sabia quem era o ator que fazia 2 ou 3 papéis, porque eles nunca estavam no palco ao mesmo tempo. Então, o Exato. Shakespeare era ator, e ele fazia, inclusive, ele era ator, autor, diretor, e ele fazia, até onde se sabe, o papel do Hamlet e o papel do fantasma do Hamlet, né? Ele comprou uma companhia de teatro, depois ele comprou o Globe Theatre, que existe até hoje, mas num outro local, né? E até onde se sabe, aliás, ele escreveu, eu estava tentando ver, eu vi que ele fez 38 peças e 154 sonetos. Aliás, se alguém quiser, eu trouxe uns livrinhos aqui, se alguém quiser depois ler os sonetos de Shakespeare, tem uns sonetos muito interessantes. E eu vou dizer que ninguém sabe nem da sexualidade do Shakespeare, porque boa parte dos sonetos é homoerótico, né? Ninguém
sabe da sexualidade é aquela foto ou aquela pintura do Shakespeare. Ninguém sabe se o Shakespeare era assim mesmo, né? Ele escreveu 38 peças, 154 sonetos, mas nunca escreveu um romance, né? Bom, estava dizendo, ninguém sabe a aparência física dele, a sexualidade dele, as crenças dele, e nem se todas as peças foram escritas por ele. O que a gente sabe é, sabe-se lá, porque ele ganhou muito dinheiro e voltou uns 3 anos antes dele morrer, em 1616, voltou uns 3, 4 anos antes, para morrer em Stratford-upon-Avon. Então, Shakespeare é uma figura que tem. Aliás, tem uma biografia do Shakespeare, eu esqueci de pegar aqui, desse tamanho, eu não sei de onde o cara tirou tanto dado, porque pouca coisa se sabe sobre o Shakespeare, né? E ele é o bardo, né? O famoso bardo da Inglaterra. Então, um pouco esse é o resumo do que a gente sabe. É, E aí, eu vou jogar a bomba para você. Já falei da história do Shakespeare. Você acha que a história do Shakespeare é adequado para a época? Porque a gente sabe que tinha muita censura, né? Os puritanos. O que o Shakespeare escreve é um reflexo de uma época? Taque, independentemente da época, né, quanto maior a repressão, por uma razão ou outra, ou por várias razões, maior é a vontade de derrubar essa repressão, né? Artisticamente, né? Vide aqui no Brasil, não é isso? Exato, exatamente, né? Às vezes por outros canais também, mas, né, falando da Inglaterra do século XVII para o século, ou melhor, do século XVII para o século XVIII, ou perdão, né, 16 para o 17, olha só, o historiador cansado aqui. Mas me parece muito claro que você, e isso é um dado histórico também, você estava num período histórico em que começava a aparecer um público que não era o público habitual dos salões, dos saraus. Era um público popular, era um público que falava o inglês clássico e não aquele inglês dos salões da corte, né? Era um público pé no chão, né? E com esse público não tinha muito problema, né? De você falar, como dizem hoje, falar a real, Hum. né? Então, você obviamente tinha a polícia ideológica, podemos dizer, usando uma palavra que não é exatamente ideal para aquele momento, mas você tinha a polícia ideológica que ficava de olho e falava assim, mas peraí, esse cara está destruindo a nossa reputação, né? Esse cara tá dizendo que o tal rei fazia isso, que a tal rainha fazia aquilo, e não sei o que tem, não sei o que tem, que tal era louco, que era bandido, que era assassino, né? Mas, ao mesmo tempo, isso tinha um apelo popular enorme. E você sabe, né, a história digamos, do material orgânico dos cavalos vem da porta do teatro, né? Quanto mais cavalo havia, significava que mais pessoas estavam indo ao teatro e a produção orgânica do cavalo ficava no chão, né? Ficava no chão daquelas ruas de É, Londres e de outras cidades, né? Então, tudo isso tem uma explicação histórica. Eu acho que tem muito a ver com a época, né? Tanto a parte das tramas, das relações, como essa abertura, né, para falar mal da coroa, para falar mal da corte, né? Agora, já que você me jogou uma bomba, não sei se você está satisfeito com a minha resposta, mas eu vou te... maravilhosa. que é isso. Eu vou te jogar uma outra bomba, que é uma coisa que eu sempre pensei também, desde quando eu comecei a ler Shakespeare. E a cena, o quarto ato, né? E a cena do cemitério me fez lembrar, perdão, do quinto ato, né? De um livro que eu trouxe para cá, que é um livro que eu li já faz muito tempo, reli várias vezes, que é o Diálogo dos Mortos, do Mostra Luciano, aí. né? Ah, Um livro do lindíssimo, Luciano. da Ah, coleção de clássicos gregos. E aí você já sabe o que eu vou perguntar, né? O homem, vivendo naquele
momento, né, de renascimento, que era em si um movimento de busca dessas influências clássicas. O homem bebeu pouco ou muito na fonte do teatro grego? Olha, eu bebo muito e não é na fonte. Então, você, historiador, vai me dizer o seguinte também. Nós estamos numa época do renascimento. O que é o renascimento? A gente manda Deus para fora do trono e diz assim que o homem é o senhor do seu próprio destino. Você valoriza o homem, ou seja, isso é um retorno à filosofia grega, né? O renascimento é isso, é um retorno ao ideal grego. Aliás, depois eu vou brincar com você também. Você adora também algumas interpretações. Eu fico pensando assim, o rei Hamlet, que brigava, espadachim, parece a Idade Média, a hora que ele morre e surge o Hamlet assim, reflexivo e tal, não é o fim de uma época. A Idade Média acaba e entra o Hamlet, assim, o renascimento, né? Então, o que eu acho que a peça do Shakespeare tem, parecido com o teatro grego, é que as peças de Shakespeare são muito pedagógicas. Teatro grego também tinha isso, tinha uma coisa para ensinar, né? Tinha uma coisa muito pedagógica. Veja, você estava falando outro dia para mim, e eu concordo, que o Hamlet tem a ver com a representação, com a sombra da realidade da representação, né? Romeu e Julieta, por exemplo. Romeu e Julieta, as pessoas no século XIX acharam que era uma peça romântica. Não era, era uma peça assim, política e, olha, você tem que obedecer pai e mãe, senão a coisa não sai direito, né? A outra coisa do teatro grego, e aí é uma coisa do antes do Aristóteles. Você sabe que o Shakespeare, nas peças dele, tem aquela coisa do o ator vira para a plateia e conversa com a plateia. Ele tem um solilóquio e um monólogo, e ele tem uma coisa que é muito interessante, que é uma parte. Ele fala para a plateia alguma coisa que é só para a plateia. Se alguém assistiu House of Cards tem essa história. O cara vira para a câmera e diz assim: olha só o que esses caras fizeram, etc. Ele confessa com quem está assistindo as sacanagens que ele vai fazer. Fala, é assim, Sorrateiramente, né? Sorrateiramente. que era o papel do coro grego, Uhum. né? O coro grego contava para as pessoas coisas que os atores não sabiam, né? A outra coisa é quando Aristóteles escreve sobre teatro, drama, ele fala que o drama tem a ver com um erro moral, né? O herói tem um erro moral, uma coisa de um orgulho que ele quer chegar onde não devia, que é a híbris, que é do Macbeth. Mas no Hamlet é isso, ele tem um erro moral e ele vai tentar refazer isso. O Hamlet, por exemplo, parece muito com o Édipo, né? O Freud usa do Hamlet com o complexo de Édipo, etc. Depois nós vamos. Eu vou te dizer depois que o Laurence Olivier bateu papo com o Ernest Jones, que é um biógrafo do Freud, para encenar o Hamlet naquele filme antigo dele. Ele faz um Hamlet meio edípico. E, por fim, o Aristóteles tem uma coisa. Qual é o papel do teatro? O papel do teatro é catarse. É chegar no final da peça, você estoura a sua emoção, me identifiquei, sacana, F da P, eu me identifiquei maciçamente com o que o cara fez, é a catarse, né? E isso tem, isso é do Aristóteles, e isso tem no Hamlet, né? Eu vi outro dia um adolescente falar, pô, mas também aquela rainha foi casar com o cara, eu tava contra ela, eu tava com raiva dela, então, então eu acho que tem essa coisa histórica e tem essa coisa formal do teatro do Shakespeare em relação ao teatro grego. Não sei se você pensa a mesma coisa. Você gosta dessa ideia? Eu concordo.
eu concordo. Eu entendo da mesma forma, e se você me permite, essa questão do à parte, essa questão da semelhança com o coro, me fez lembrar de outra atuação magistral do Laurence Olivier, que eu acho que é maior até, que é a do Ricardo Sim. III, né? E é o filme no qual ele faz o papel do Ricardo III e ele é o diretor. E é absolutamente um filme de teatro, né? E lá você vê muito bem quando ele está conversando com os opositores, né, os protagonistas, e quando ele está conversando com a plateia, né? Tem um Ricardo III aqui, olha, leiam, né, Ricardo III, porque é uma obra, é a minha favorita. Eu sei que é chato falar qual que você gosta mais, qual que você gosta menos, é meio bobo isso, né? Mas eu coloco o Ricardo III lá acima de todas as outras, porque o texto é fascinante e me marcou muito a atuação do Olivier. Quando você, então, falou dessa questão do coro, né, da analogia que você faz do coro com a parte, na hora eu me lembrei disso. Mas olha, sempre achei que ele bebia. Ele bebia, não na sua taça, mas ele bebia na fonte, né, Ah, eu achei lá que você atrás. estava chamando Olivier de alcoólatra. Ele tinha tudo Não, de menos modo algum. alcoolismo. De modo algum. Não, não está aqui quem falou. Você sabe que eu estava lendo e eu acho que você já viu aquele Sir John Giggold, que é um cara Uhum. que fez A Tempestade. Diz que ele e Olivier eram os caras que disputavam, rivalizavam no papel de Hamlet durante muitos e muitos anos. Quem assistia A Tempestade vai lembrar do Sir John Giggold. E o Olivier é um artista de teatro, né? Basicamente, ele é filmado, mas é o teatro, né? Uhum. Uhum. Eu estava também vendo para conversar com você, porque eu preciso me ler mil coisas para conversar com você, né? Que você sabe que o teatro brasileiro bebeu muito do teatro português. Então, o primeiro ator que encenou Hamlet foi João Caetano, que é o nome de um teatro hoje, né? E o teatro português, ele tem aquela coisa, ele fala, ele abre, ele é declamatório, ele tem que fazer abrir a mão, assim, ele faz. E os anglo-saxões é muito mais contido, é mais Stanislavski, né? Eles falam menos assim essa coisa, então. E o Laurence Olivier, eu acho que no filme dele, que acho que é anos 30 ou 40, ainda tá meio assim, meio teatral. Não sei se você viu esse filme em preto e branco dele, Exato, né? exato. E tem outra coisa, né? Quando você fala de teatro português, aí você tem uma explicação, não é a única explicação, evidentemente, mas você tem uma explicação dessa melodia do teatro português. Obviamente, a gente se lembra de Gil Vicente, né? Exato. Que é aquela conexão ainda medieval da literatura com as canções medievais, né? Que muito se fazia em Portugal, na Ibéria de modo geral, né? Mas falando de Gil Vicente, da relação com aquele português que não se usa mais, aquele idioma português, né, antigo, né, aquela relação com o provençal, né, Isso. que se falava antigamente, né? Então houve uma passagem, né, da canção para a execução da canção em forma de diálogo, né? E eu acho que o Gil Vicente é o emblema disso no teatro português dessa época, né? É o famoso Alto da Barca do Inferno, não é, Por o Gil Vicente? exemplo, por exemplo. Ah, exato. E deixa eu te perguntar, vai, eu estou te explorando, e a gente está num bate-bola aqui que a gente podia, você também podia estar bebendo um vinho, a gente ficaria até amanhã, mas quem está ouvindo a gente não vai ficar, que vai se encher o saco da gente. Você não acha? Eu estava dizendo já que quem fazia papel feminino eram os homens. Você não acha que Ofélia. Bom, vocês precisam ler. Quem não leu tem que assistir. Pelo menos o filme do Mel Gibson, que dá uma rapidinha para vocês. Você acha que Ofélia e Gertrudes têm um papel. Aliás, todas as mulheres nas peças de Shakespeare têm um papel menor, têm um papel mais submisso, ou então um papel promíscuo, como o Hamlet fala da Gertrudes. O papel da mulher no Hamlet não é reflexo de uma época, quer dizer, como é que se vê a mulher nessa época? Sem dúvida, mas não tem a menor dúvida. Quando você citou
agora há pouco que uma pessoa adolescente criticou a Gertrudes porque casou com. Ela não tinha escolha, meu amigo. Né? Se a gente parar para pensar que naquela época, e muito tempo depois ainda, os casamentos eram articulados muitas vezes antes dos herdeiros terem nascido. Né? Por causa das alianças políticas entre reinos, entre famílias, né? Isso aí já é uma derrota antes do jogo começar. Né? Essa submissão da mulher na época. E ó, a gente está falando de corte, a gente está falando de andar de cima. Né? O andar de baixo era diferente, mas não era muito mais bonito, não. Agora, se você me permite, eu consigo perceber uma leve diferença entre a Ofélia e a Gertrudes. Porque a Gertrudes apesar de ser mãe, você perceber que ela tem uma relação com o Hamlet, ela deixa passar. Né? Vai, o que o rei mandou, vambora, vambora. O que o Polônio falou, está falado. Vamos. Mas a Ofélia me parece ter uma vontade de se libertar e mostrar as próprias opiniões, os próprios sentimentos. Ela não realiza e acaba morrendo, e a cena, a descrição da morte dela é muito bonita, né? Porque é cheia de alegorias, ela caindo, né, na água e tudo mais. Mas derivado do contexto histórico. Ele é um filho o Hamlet, né, e o William Shakespeare, por que não dizer, são filhos da realidade da época deles. Uhum. Olha, a Ana Leonor, a minha amiga Ana Leonor, está dizendo: olha, não sei se está tão diferente hoje, não, o papel da mulher. Mas você sabe que no teatro shakespeariano, a mulher ou é empregada, né? Camareira, empregada, ou ela é mãe, esposa leal, ou é prostituta. Tem pouco papel para a mulher nessas. E eu não sei se eu vou concordar com você, porque Ofélia, ela vai e fala para o pai: ó, o Shakespeare me cantou. Shakespeare, olha, o Hamlet me cantou. Olha, ele me falou isso e isso. Quer dizer, ela, ela. E ainda o pai fala assim: ó, você vai cair, você vai fazer o seguinte: você vai ficar aí, vai fazer uma armadilha para o Hamlet que nós vamos ficar ouvindo. A Ofélia eu acho assim meio uma menina meio bobinha. Você está achando que ela dá um passo à frente, é isso? Eu estou dizendo freudianamente Ah, que o texto me fez. Pode ser que eu esteja louco de chá, né? Também pode ser isso. Vamos tá considerar essa cheirado. possibilidade. Não tá cheirado, não. Você tá bebido de chá, não é isso? Bebido de chá, né? Que eu consigo entender nela, nas poucas passagens, porque afinal de contas ela não tem muito espaço na trama, mas nas poucas passagens é um conflito não realizado, um conflito interno não realizado dela. Ela tem que obedecer, ela tem que passar o recibo, passar o relatório para o pai, né, para o rei e tudo mais. Mas eu enxergo nela um conflito que acaba levando à morte. Né? O que não acontece com a mãe, por exemplo. Né? Agora, Então, não mas foi eu acho. realizado. Desculpe, eu te interrompi. Segue. Não, não, não. É isso. É um conflito que acaba não desabrochando, acaba não resultando em revolta nem nada, né? Mas eu enxergo, sei lá. Você sabe o que eu acho a Gertrude mais? Porque assim, morreu o marido dela, opa, eu vou ficar na pior aqui. Pouco importa se o meu filho, se o reino, se é qualquer coisa, eu vou me consagrar. Então eu vou casar. Aliás, tem gente que discute se ela era culpada, se já era amante, não era amante. É meio uma capitu do Shakespeare, né? A Gertrude traiu, não traiu, etc. Eu acho que a Gertrude é mais espertalhona. Morreu o marido dela, Então, ela já agarra o primeiro. Aliás, dizem que, aliás, o Hamlet não foi rei porque a Gertrude não abdicou, né? Ela ficou ali e ficou com o Cláudio. Então, eu acho a Gertrude mais ou seja, espertalhona. Ela não perdeu o bonde, né? ela é uma espécie de centrão, mais ou menos isso, né? É. E tem uma frase do Shakespeare que, aliás, o Hamlet, eu não sei se o Shakespeare, mas o Hamlet é bem misógino, né? Ele diz que a mãe cedeu ao desejo, escrava da paixão. Ele fala aquela coisa, fragilidade ou deslealdade ou
La donna è mobile, seu nome é mulher, né? O Hamlet fala isso. E ele manda a Ofélia, aliás, o Hamlet é um cruel, né? É um sujeito sacana. O Hamlet manda a Ofélia, vai para o convento, senão você vai virar o quê? Prostituta. Né? Então tem aquela coisa da Bíblia que a mulher é a pecadora, a mulher é a herdeira de Eva, né? E a mulher sucumbe ao diabo, sucumbe ao desejo. Quer dizer, o Hamlet fala da mãe como uma pecadora libidinosa. Né? Deixa eu só falar uma coisa. Você viu o filme do Mel Gibson com a Glenn Close? Viu isso? Bastante tempo Tá. atrás. Bastante tempo. Eu não sou muito simpatizante do Mel Gibson, para falar a Não, mas verdade, ele né? está Mas numa época diferente. E do é Laurence verdade. Olivier, no Mel Gibson, aliás, tem várias versões. O Mel Gibson, que é o Hamlet, ele beija a mãe, a Gertrudes, na boca. E ele senta em cima dela na cama. E os dois se beijam. E aquilo é quase uma transa. Só não deu tempo de transar porque apareceu o fantasma do pai e tal. Então tem uma coisa da Gertrudes e do Hamlet, ele tem uma coisa edípica com a mãe, ele quer transar com a mãe. Nesse filme, muito. É o freudiano, ele quer transar com a mãe. Nesse filme, quem assistiu o filme do Mel Gibson e da Glenn Close é do Zeffirelli. Franco Sugiro. Zeffirelli. Ele agarra a mãe na cama e ele quase transa com a mãe. Então a mãe é mais do que pecadora, mais do que pecadora com o Cláudio. Ela quase é pecadora com o filho também, naquela hora. Né? Otaki, o homem, não o homem do século XXI, porque isso nós sabemos, né? Mas o homem do século XVII perante a mulher é um grande covarde. E aí ele usa a imagem da mulher, como você disse, né? Como a descendência natural da Eva, aquela que vai o conduzir ao pecado, ao inferno, ou qualquer lugar, né? Mas para quem não se satisfaz com Eva, a personagem, né, tem uma outra que tentaram esconder, né, mas é um mito muito mais forte, né, muito mais feminino, que é o da Lilith. Isso, Né? da lua, né? Da Exato. noite, da lua, não é isso? Tá? Vale a pena. Não é o nosso escopo aqui, mas já que você tocou no assunto Eva, acho que vale quem se interessar por esse tema buscar mais sobre Lilith, né? A mulher que o mundo tentou esconder, a literatura Aham. tentou esconder, mas tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí. Agora, eu acho, e acho que você também é fascinado, a gente começou falando assim, pela figura do Hamlet, porque o Hamlet é o anti-herói, né? É o herói da inação. Vou, não vou, mato, não mato. O cara tá ali, eu posso matar ele enquanto ele tá rezando, mas aí, pô, se eu matar ele rezando, ele vai pro céu, não vai pro inferno. Aí o Hamlet, ele mata meio mundo da peça antes dele conseguir matar o Cláudio, né? Ele mata o Polônio, ele mata indiretamente a Ofélia, ele mata o Rosencrantz lá e o Guildenstern mata os caras, manda o cara para Inglaterra para morrer. Ele mata o Laertes, irmão da Ofélia. Ofélia. Ele mata o Cláudio. Ele é um, ele é um serial killer na peça, né? Ele mata todo mundo antes dele conseguir matar o sujeito. Então, ele é o Harold Bloom, você outro dia me falou algo sem saber que o Harold Bloom tinha falado, você matou a pau. O Hamlet é um cara moderno, né? Um cara que eu sou indeciso, eu penso muito, será que faço, não faço? Mas aí quando eu quero fazer, dane-se todo mundo, eu passo por cima de todo mundo, mato todo mundo. O Hamlet é um herói sacana, não é? O que você acha? O, me vem à memória aqui duas referências modernas da filosofia que podem ter nos seus textos, né, no seu entendimento de mundo, podem ter pego alguma coisa do Hamlet. O Hamlet é um niilista, de certa forma, né? Aham. Então, obviamente, a gente chega a Nietzsche, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo
ecos do Hamlet no Camus, né? É o Na suicídio, questão né? Do do ser ou não ser, do Camus, né? exato, Isso. exato, do absurdo da Aham. existência, né? Do homem revoltado, do romantismo, né? Então, voltando à discussão antiga, veja, né, quem está nos acompanhando aqui, veja a potência do personagem, né, e como ele é multifacetado e como ele existe 500 anos depois, gente. Né? A gente está falando de um cara que foi desenhado, né, foi pintado, foi descrito 500 anos atrás. Né? E você tem ecos dele no Nietzsche, ecos dele no Camus, ecos dele no Freud, né? Ecos dele em muita gente. Né? E a gente está discutindo ele hoje, né? A gente está discutindo ele aqui em 2025. É, o. E aí eu aproveito. Não, Fala, perdão. fala, fala. Eu ia aproveitar para emendar mais uma tijolada no seu colo aí, que é como é Nietzsche hoje, né? Nietzsche, como é Hamlet hoje, né? O Hamlet estaria, ele seria ou não seria nesse mundo atual, nessa nossa sociedade maluca que nós vivemos, né? O que seria Hamlet hoje? Pois eu acho que o Hamlet tem essa coisa de você não sabe qual é o rumo a seguir, você não tem referências muito claras. É um mundo que é um mundo que não te oferece questões muito claras. Eu vou te dar um exemplo como pai. Vai. Quando eu fazia alguma coisa, quando tinha alguma coisa, pode ser um exemplo muito pessoal, mas o meu pai sabia exatamente qual era a regra. Ó, cara, vai ser assim, assim, assado. Ele podia ter errado, mas ele sabia o que fazer. Hoje, com os meus filhos, eu fico, mas se eu fizer isso, será que não traumatiza? Se eu fizer Ah, isso, será que é o certo? Se eu fizer aquilo. A gente hoje é meio hamletiano para criar filho, porque a gente não sabe se faz, se não faz, se traumatiza, não traumatiza, se é melhor permitir, se é melhor cercear. O Hamlet é um pai moderno, viu? Ninguém falou isso, estou falando eu, mas o Hamlet é um pai moderno, que não sabe para onde ir. Eu me sinto assim muitas vezes. Né? Deixa eu te dizer uma coisa que eu ia te falar. O que, que eu ia te falar mesmo? Você está falando do Camus? O Camus tem um livro que é o Mito do Sísifo, onde ele fala a única pergunta importante do ser humano, é isso, eu tenho essa edição também, linda edição, exatamente essa. linda edição. A única questão importante do ser humano é o suicídio. Se vale a pena viver ou não vale a pena viver, que é o que o Hamlet fala aqui. Eu queria te mostrar uma outra coisa. A gente passou por feminismo. Certamente você conhece, que você é um cara 10 vezes mais lido do que eu. Esse é um livro da Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu. Um Teto Todo Seu, ela fala o seguinte: vamos imaginar que o Shakespeare tivesse uma irmã tão talentosa quanto ele. E ela vai para Londres e ela quer escrever teatro. Ela é tão talentosa quanto ele. E aí ela fala assim: não vão dar chance para ela, ela vai ser estuprada, vai ficar grávida, vai virar prostituta e vai ser mandada de volta para casa dela. Ou seja, ela, uma mulher na época, e mesmo na época da Virginia Woolf, não tinha nenhum futuro. Outra coisa que eu fui, repito, que para falar com você eu preciso ler rodapé de livro. Estou É esse, começando a ficar preocupado. Vamos é lá. esse livro aqui, A Biblioteca de Machado de Assis. E eu fui ver que Machado de Assis eu rabisquei todo. Ele cita Shakespeare 273 vezes. Ele tinha um livro na biblioteca dele. Tem um conto dele, A Cartomante, que ele fala mais mistérios entre o céu e a terra do que o sonho é a nossa van filosofia. E a Memórias Póstumas do Brás Cubas, o defunto autor, tá aí, deve estar aí com você. Então, pronto, o cara tem Memórias Póstumas do Brás Cubas, ele diz assim: eu vou para o undercover country de Hamlet, ou seja, eu estou indo para o. Esse cara, esse Shakespeare, matou a pau de Freud a Machado de Assis. O cara era barra pesada, né?
Apesar é uma É. ótima descrição. É, queridos e queridas, né? Leiam Machado de Assis uma vez por ano, né? Uma vez por mês é exigir muito, mas leiam Machado de Assis uma vez por ano. Vamos, E quando você fala de Virginia Woolf, por favor, é, Orlando, né? Orlando é uma paulada na cabeça, né? Extremamente atual, feministas, não feministas, pessoas esclarecidas, pessoas progressistas têm que ler Orlando. Aliás, Virginia Woolf, né? De modo geral, o trabalho dela não é tão vasto assim. Que bom que dá para a gente ler e reler e tal. Vale muito a pena também. Virginia Woolf que é um transtorno bipolar. Vou te dizer que eu tenho um trabalho sobre psiquiatria da Virginia Woolf que depois te mando. E a Virginia Woolf tem um livro maravilhoso. Olha, eu vou sugerir então aqui de público dois livros para a gente fazer. Dom Casmurro, porque eu acho que tem uma coisa da traição, da homossexualidade. Elas, tem muita gente que interpreta o Hamlet dentro de um olhar homoafetivo, com o Certo. Horácio, Uhum. né? Ele fala mal de todas as mulheres, ele tem uma questão com Horácio. E a outra é Miss Dalloway, da Virginia Woolf, que é um clássico. De repente, as pessoas que estão assistindo a nossa live podiam palpitar um pouco. E convido as pessoas para entrar no Instagram do livro, né? Você bebeu menos do que eu. Ah, É, pronto. como Ah, é que é? pronto. Como é que é o nome do nosso Instagram do livro? Vamos fazer o Ler seguinte: para vai ser vai estar humano, não é isso? exato, ler para ser humano, tudo com underline, né? Ler, É, underline, para, underline, underline humano, é isso? exato. A gente está. Basicamente, o Instagram, o perfil foi criado de ontem para hoje, né? Então tem pouca coisa, mas já tem muitos seguidores. Muito obrigado a todo mundo. Vai ter muito mais. E a gente vai colocar todas as informações sobre esse clube do livro, né? E essas sugestões que você está pedindo, né? Alguém vai escrever agora, se lembrar, mas podem mandar para mim, podem mandar para o TAC, né? Podem mandar para o próprio Instagram do Clube de Leitura, que como eu disse aqui, como eu confessei no começo dessa conversa, o TAC obviamente não vai se lembrar, porque ele já virou a taça, né? A gente fez uma pré-seleção, não é uma seleção, a gente fez uma pré, né? Esse foi o primeiro, né? Você lembra qual foi o primeiro? Hamlet, né? Então tá bom. Tá. O próximo, E né? Que o cá entre nós, a próximo gente vem já vai aqui. Você falar lembra qual data ou é? não? É? Você lembra qual é o próximo? Não, não pode falar. Será que pode falar? Bom, eu nem lembro qual é o próximo. Tá vendo? É isso que torna, né, a live rica, né? Porque a live está acontecendo, a narrativa está acontecendo no mesmo momento. Olha aqui, olha o meu caderno de anotações aqui. Vou fazer um Aqui, sorteio cadê? no fim. Cadê? O meu também. Aliás, vamos sugerir também, além do livro. Olha, tem um mangá do Hamlet. Ótimo, ótimo. Da Tem LPM, né? essa daqui, da Bárbara Heliodora, que é talvez Pronto. a maior tradutora do Shakespeare. Shakespeare, o que as peças contam. Tem um cara do teatro maravilhoso, Sérgio Viotti, falando sobre o teatro do Maravilhoso, Shakespeare. maravilhoso. Uhum. E por que não falar do Karnal? Brilhante, um homem brilhante. O que eu aprendi com Hamlet. Olha que bacana isso aqui. Tem muita coisa para o pessoal ler. E aí, quando eu recobrar o meu palimpsesto alcoólico, quando eu lembrar o que nós vamos falar, a gente bota aqui no ler para Ler, ser humano, não é isso? ler para ser humano. Tá? Tem muita gente perguntando, a gente vai colocar, a gente vai Eu vou colocar, escrever. peraí, ó. Vou colocar agora se eu ainda tiver é, é, um controle psicomotor. Ler, Vai me derrubar a live, hein? Por favor. peraí, ler para, tem um underline, ser, under, opa, underline, humano. Vai Olha, aparecer a qualquer veja se é momento, hein? isso Ó, aqui. Arroba ler para ser humano, tá certo isso? ler para ser humano. Exato. A gente, o TAC, ele vai colocar no perfil dele, arroba, eu vou colocar no meu perfil, arroba, no perfil já tem a minha arroba e a do TAC também, enfim, vai estar tudo lá, né?
É que é um negócio artesanal, né? É feito com carinho e feito com amor para quem está nos seguindo. Então é artesanal, não tem nada de inteligência artificial aqui. A inteligência é totalmente orgânica, para o bem e E para o a mal, tá, gente? Para o bem e ideia para o não mal. é que a gente tenha milhares de pessoas no nosso clube de leitores. É um clube de leitores para a gente poder estar conversando até pessoalmente com as pessoas, até muito mais próximo. Não precisa ter 1.000 pessoas, não. É, Vamos mandar beijo para todo mundo e encerrar, que são 9 e pouco? ouvi dizer que vai ter vinho em dezembro, vai ter taça de vinho em dezembro, mas aí dezembro tá longe. Nós Depois a vamos gente fala disso. convidar os leitores para tomar vinho, todo mundo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Já Milhares está e feito. milhares de leitores? Milhares e milhares de barris, né? Tá dado. Cara, Recado. é um prazer ouvir e aprender com você, viu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu estou aqui anotando tudo que você falou. Olha aí, Minha mão está até doendo. olha aí, a idade A da idade da razão, Sartre, razão. Aí, né? shampoo. Náusea, tem muita coisa para a gente falar, muita coisa. Pessoal, eu não vou mandar um beijo pro Felipe porque isso seria herético, isso seria perigoso, né? Mas eu vou mandar um beijo para vocês. O seu perfil, qual é para o pessoal seguir? F underline bueno. Quase o nosso underline de livros, underline para underline ser underline humano. Pessoal, um beijo, muito obrigado e daqui a pouquinho a gente revela o próximo livro. E a gente revela com tempo de sobra para as pessoas lerem antes, não é? Não é isso a história? E vai Exatamente, um ser mês, né? aberto. O Exato. próximo é aberto também. Essa próxima vai ser aberta, vai ser daqui 2 semanas, e depois a gente vai fazer outras, né? Uma vez por mês para dar tempo, exatamente disso que a gente quer, que vocês leiam, participem, façam perguntas, achem aquilo que a gente nunca. Nós lemos 10 vezes, vocês vão achar uma coisa que a gente nunca achou, né? Isso é muito importante para nós. Então, por favor. Olha que perfil maravilhoso que está nos saudando, a underline Liberdade Azul. É o filme francês, é Juliette Binoche, Liberdade Azul, não lembro mais, mas É o maravilhoso. primeiro da trilogia do Kozlovski, Isso, né? É a trilogia das cores do exato. Kozlovski. É É. lindíssimo. É aquele filme que fala, entre outras coisas, é um contexto anos 90, unificação da Europa, né? Isso, a A criação Liberdade daquele Azul, hino maravilhoso. europeu. Lindo, lindo. Dani, Assistam. boa. Milan Kundera é um sustentável leveza do ser, está na nossa lista. Um beijo, vamos mandar um beijo para todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Valeu.